Geralmente aqui na igreja, a gente não estabelece um ritual para, vou usar um termo aqui para você entender, para agradar as pessoas que vêm à igreja. Nós temos uma preocupação em entender o que Deus gostaria de falar. E a nossa oração a Deus, como pastor da igreja, é pedir a Deus que fale aquilo que Ele deseja de fato falar. Então é muito comum você chegar aqui na igreja com aquela expectativa assim: vou chegar lá para ouvir uma palavra de amor de Deus, para ouvir uma palavra de incentivo, para ouvir uma palavra de motivação. Puxa vida, como vai ser bom, porque eu vou chegar lá, eu estou tão abatido, estou tão para baixo, e hoje quando eu chegar na igreja o pastor vai dar uma palavra de motivação. Eu queria dizer para você que você vai até encontrar isso aqui, mas não é o nosso objetivo trazer uma palavra de motivação. Esse é o papel do psicólogo. Ele vai ter para você uma palavra de motivação quando você estiver deprimido. Ele vai dizer para você qual é o remédio que você toma quando você estiver abatido demais, entrando em depressão. Mas nós aqui temos um outro remédio, que às vezes não parece ser tão agradável, às vezes ele é amargo. Mas é esse o remédio do Senhor, que se chama verdade. A palavra de Deus diz que a verdade nos libertará. E nós temos por alvo aqui falar sempre a verdade. Doa a quem doer, arda onde arder. Nós queremos ouvir a verdade. E a verdade, ela se aplica a todos os segmentos da sociedade. Falamos da verdade do pedreiro, da verdade do carpinteiro, do engenheiro, do médico, do cientista, do advogado. A verdade se aplica a todos. E a verdade vai a todos os lugares. A verdade também não está retida em um grupo religioso. A verdade alcança todos os lugares. E hoje eu quero falar sobre uma verdade que eu já discuti aqui com vocês. E eu dei um título para essa verdade. Eu falei sobre dinheiro, nitroglicerina pura. Vocês se lembram dessa palavra que a gente trouxe? Dinheiro, nitroglicerina pura. Arma de destruição em massa, arma de destruição de famílias, arma de destruição de amizades, instrumento que pode explodir uma família, se chama dinheiro. E hoje eu quero falar sobre nitroglicerina 2, o retorno. E hoje eu quero falar sobre um tema que talvez você gostaria de ouvir alguém falar. Eu quero falar sobre o dinheiro e a igreja. E talvez hoje a palavra não seja aquela palavra que você veio buscar para sair daqui edificado. Mas eu quero que você ouça essa verdade. Porque eu quero que você ouça o que nós pensamos aqui sobre dinheiro e igreja. Eu quero que você saiba o que nós pensamos aqui sobre ministério e dinheiro. E eu quero que você saiba o que nós pensamos aqui sobre pastor e dinheiro. E como isso pode dar um efeito explosivo, destruidor. Não explosivo no sentido positivo, de explosão, de crescimento, de ministério, de igrejas. Mas explosivo no sentido destrutivo. Talvez hoje o que mais tenha destruído a imagem da igreja se chama dinheiro. Em outras religiões, ou em outras igrejas cristãs, outras coisas têm sido razão de maior escândalo. Mas no nosso meio, o que mais tem sido razão de escândalo se chama dinheiro. E eu quero dizer para você que nem tudo que você ouve ou vê na TV, os crentes concordam. E nem tudo que você ouve as pessoas dizerem, a Bíblia concorda. E nem tudo que você tem ouvido de boatos e comentários por aí, é o que nós evangélicos pensamos. Então hoje eu quero trazer essa mensagem ao seu coração e que você esteja aberto para ouvir essa palavra. Nitroglicerina, dinheiro e igreja. Amém? Vamos ler Juízes, e hoje nós vamos ler alguns textos maiores, então vou pedir a você para não se levantar, não precisa se levantar. Juízes capítulo 17, e nós vamos estar contando hoje a história de duas pessoas, dois personagens. Um que se chama Jonatas, que o seu nome é citado no final da história que nós vamos ler. Muitas pessoas passam por esse texto sem saber como ele se chama. Jonatas, um levita. Eu quero explicar para você quem é um levita. O levita, na Bíblia,
ele era uma espécie de sacerdote de segunda classe. Ele seria uma espécie de auxiliar de sacerdote. Ele seria uma espécie de diácono para a igreja. Ele seria aquela pessoa que está na igreja para apoiar a igreja e não para dirigir a sua igreja. Esse seria o levita. E nós vamos encontrar a história de um levita chamado Jonatas, que resolveu tomar um rumo meio estranho na sua vida. E ele foi até uma terra e alguma coisa aconteceu na sua vida nessa terra que mudou a história dele. Juízes 17, versículo 7. Havia um mancebo de Belém de Judá, da família de Judá, que era levita e peregrinava ali. Este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde se achasse conveniente. Seguindo ele o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim, à casa de Mica, o qual lhe perguntou: de onde vens? E ele respondeu: sou levita de Belém de Judá e vou peregrinar onde achar conveniente. Então lhe disse Mica: fica comigo e sê-me por sacerdote. A cada ano eu te darei 10 moedas de prata, o vestuário e o sustento. O levita entrou. Consentiu, pois, o levita em ficar com aquele homem, e lhe foi como um dos seus filhos. Mica consagrou o levita, e o mancebo lhe serviu de sacerdote, ficou em sua casa. Então Mica disse: agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Juízes, capítulo de número 18, no versículo de número 3. Juízes 18, 3. Pois, estando eles perto da casa de Mica, reconheceram a voz do mancebo levita, e dirigindo-se para lá, lhe perguntaram: quem te trouxe para cá? O que estás fazendo aqui? O que é isso que tens aqui? E ele respondeu: assim e assim me tem feito Mica, e ele me assalariou, e eu lhe sirvo por sacerdote. Então lhe disseram: consulta a Deus para que saibamos se será próspero o teu caminho, o caminho que seguimos. Ao que lhes disse o sacerdote: ide em paz, perante o Senhor está o caminho que segues. Versículo 18 agora, de Juízes 18. Quando eles entraram na casa de Mica, tomaram a imagem esculpida, o éfode, os terafins, a imagem de fundição, e perguntou-lhes o sacerdote: que estás fazendo? E lhe responderam: cala-te, põe a mão sobre a boca e vem conosco, ser-nos por pai e sacerdote. O que te é melhor, ser sacerdote da casa de um, ou ser sacerdote de uma geração, de uma tribo de Israel? Então se alegrou o sacerdote, tomou o éfode, os terafins e a imagem esculpida e entrou no meio do povo. Virando-se, partiram, tendo posto diante de si os pequeninos, o gado e toda a sua bagagem. Feche teus olhos e não feche a Bíblia. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos em Tuas mãos e pedimos a Sua bênção nessa noite. Que temos, ó Deus, o desejo de ouvir a Tua voz. Temos, ó Deus, o sonho de sairmos daqui hoje, mais uma vez, alimentados pelas verdades do Senhor. Precisamos entender hoje, Senhor, o que a Tua igreja pensa de fato. Qual é a visão do Senhor para todas essas coisas que nós temos visto no meio da igreja e que são por demais assustadoras ao observarmos, ó Deus, quão grandes coisas terríveis têm sido feitas na igreja do Senhor. Nós precisamos conhecer a Tua opinião e nós precisamos perceber a nossa própria opinião concernente a tudo isso, que parece, ó Deus, que nós estamos coniventes, que nós somos participantes, que nós somos colaboradores de um pensamento que na verdade não pensamos e não colaboramos com ele, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós. Coloca vigias do Senhor ao nosso ouvido e ao nosso coração, para que não entre no nosso coração aquilo que o Senhor realmente não falou, para que não seja guardado em nossa mente aquilo que realmente o Senhor não disse. Coloca vigias do Senhor em nosso entendimento, para que nós possamos, ó Deus, guardar o entendimento que vem do céu. Dá-nos sabedoria essa noite e usa-nos, abençoa em nome de Jesus. Amém. Como eu já disse para vocês outras vezes, irmãos, o dinheiro é muitas vezes comparado a uma bomba, a nitroglicerina, que é um elemento explosivo. O dinheiro é muitas vezes perigoso, porque ele possui fórmulas altamente destrutivas. E o dinheiro é muito semelhante à nitroglicerina,
Porque se a gente não tiver cuidado com o dinheiro, certamente o dinheiro vai se transformar numa arma diabólica contra nossas próprias vidas. Se você mexer errado com o dinheiro, certamente o dinheiro pode trazer danos a você. Ainda mais quando esse dinheiro é dos outros. Aí que a coisa fica feia. Se você mexe no seu dinheiro, já é perigoso. Mas se você mexe no dinheiro dos outros, isso é um problema. Alguns dizem assim: pastor, esse negócio de dinheiro é problema? Isso é coisa de crente. Crente é muito místico. Por isso que na igreja de crente tem muito pobre. Porque o crente só vê dinheiro como um problema. E quando a gente ouve isso, que as pessoas que têm algum dinheiro dizem para nós que não temos dinheiro, que é conversa de crente, essa coisa de que dinheiro é perigoso, soa até com sabedoria. Eu trabalhava na zona sul de Belo Horizonte, era funcionário de uma empresa e a gente atendia muita gente rica, rica mesmo, rica de marré, como dizem por aí. E era muito comum você ouvir essas pessoas dizerem que essa coisa de dinheiro não é problema, e as pessoas às vezes veem o dinheiro como problema, e eles diziam, principalmente os crentes, veem o dinheiro como um grande problema. E isso soava muito bonito, porque a gente olhava para as pessoas com carro de luxo, morando em apartamentos de luxo, com roupas importadas, com celulares importados, os seus meninos brincando de laptop. E a gente falava, realmente, eu acho que o nosso discurso está um pouco equivocado. Parece filosofia de crente, que dinheiro é problema. E de fato nós falamos mal do amor ao dinheiro, de fato nós tratamos o dinheiro como um Deus que trabalha contra o nosso Deus, mas na realidade não é filosofia de crente que o dinheiro é um problema. É filosofia divina que dinheiro é um problema. Nós falamos que o dinheiro é um problema e que o amor ao dinheiro é um grande problema, não porque somos crentes, mas porque acreditamos no que a Bíblia diz, e Deus diz que dinheiro é problema. Eu quero ler apenas 3 textos, para que você se lembre disso que nós falamos, quando falamos desse assunto a primeira vez. 1 Timóteo 6, no versículo 10, diz, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, diz 1 Timóteo 6, 10. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé, mataram-se a si mesmo, e trouxeram sobre si muitas dores. E a palavra de Deus afirma, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E é tão interessante você ver isso, porque a realidade é que as pessoas hoje adoecem por dinheiro, ou por tê-lo demais, ou por não ter. As pessoas matam por dinheiro, as pessoas roubam por dinheiro. Os assaltos, as mortes, os sequestros acontecem por dinheiro. O dinheiro em si não é o mal, mas ele é a raiz de todos os males, é o que diz a palavra de Deus. Em Eclesiastes 5, no versículo 10, diz que quem ama o dinheiro nunca vai se fartar dele, e quem ama a riqueza nunca se sentirá satisfeito do que ganha. E tudo isso, diz Salomão, é pura vaidade. Quem ama o dinheiro nunca vai achar que tem o suficiente, e isso é uma verdade. Conheço pessoas que têm dinheiro e que dizem assim, passear para quê? Para gastar dinheiro? E o dinheiro deixou de ser um objeto no bolso para ser um dominador do bolso. Deixou de ser, perdão irmãos, som. Deixou de ser, queria um pouco mais de volume aqui porque eu não estou ouvindo o retorno. Deixou de ser um objeto que você guarda na carteira e passou a ser o manipulador da mente das pessoas. Na realidade, irmãos, o dinheiro é exatamente isso que Salomão diz. Quem tem nunca se cansa de ter e nunca se farta. Ou seja, o dinheiro começa a trabalhar no inconsciente da pessoa, ele chega a um ponto de achar que tudo nunca é suficiente. Eu me lembro que quando eu não tinha carro, o meu sonho era ter um. Mas depois que eu tive um, meu sonho era ter outro. E depois que eu adquiri o outro, o meu sonho era ter um que tinha ar-condicionado. E quando você adquire o que tem ar-condicionado, você descobre que tem um que tem 7 lugares. E aí você compra o de 7 lugares, você descobre que tem um que é importado e não faz barulho. E aí você compra o que não faz barulho, tem um até que conversa, aí você quer o que conversa. E assim também são as outras coisas. Você tem uma casa e o seu sonho é ter a sua própria casa, seja ela como for. Mas logo que você compra a sua casa, você sonha em ter uma casa maior.
E quando você tem uma casa maior, você sonha com a piscina. E aí você vai na casa do vizinho e sonha com a dele. E aí você gosta tanto da dele que você começa a achar que Deus não te ama porque deu uma melhor para ele. E você começa a ter problemas com Deus por causa da casa. E aí você quer uma casa melhor. Quando você adquire sua casa melhor, ela não está bem arrumada e você quer um móvel melhor. Mas você tem um móvel só para sentar, mas ele precisa ser bonito, chique, rico, de couro, bacana, com a cor da moda. E quando você compra o da cor da moda, já lançaram outro. E aí a mulher quer uma TV. Aí você compra a TV, mas já lançaram a de plasma. Ela quer a de plasma. Mas aí você compra a de plasma, mas o vizinho tem uma de 90 polegadas. Você tem uma de 40, você quer a de 90. Você nunca se farta. Riqueza nunca é o suficiente para as pessoas. E Mateus capítulo 6, versículo 24, diz que ninguém pode servir a dois senhores. Ou você vai servir um e entristecer o outro, ou você vai ter que seguir um e abandonar o outro. E a palavra de Deus então diz, vocês não podem servir a dois deuses. Ou você serve ao Senhor Deus, ou você serve ao dinheiro. E agora o Senhor personificou o dinheiro. O dinheiro parece ser uma pessoa. E nós comentamos isso um dia. Ninguém, ao ver um objeto no chão, põe o pé em cima para escondê-lo. Para que outra pessoa não veja que você achou aquilo que está perdido. Você lembra que eu falei isso? Você passa no meio da rua, tem uma caneta caída no chão. Você abaixa e pega. Mas se tem uma moeda, você põe o pé. Porque vai que o dono da moeda esteja vendo que você achou a moeda dele. Então você dá aquela olhadinha para o lado, para o outro lado. Ninguém é dono dessa moeda ou ninguém é dono dessa nota. Eu abaixo levemente e pego. O que a gente não percebe é que o dinheiro se transformou em uma pessoa que manipula a nossa mente. A gente passa a ser até desonesto. Se a gente paga alguma coisa e esse dinheiro vem com o troco errado, você finge de bobo e diz, o problema é de quem deu o troco errado. E o dinheiro começa a agir como um Deus na sua mente. Ele começa a manipular você. As suas amizades são desfeitas quando o cara não te paga R$100. E aí você acabou de vender um bom amigo por 100, por 200 ou até por um pouco mais, não importa. Mas o fato é que o dinheiro começa a dizer para você, ou seu amigo ou eu. E aí você prefere o dinheiro. O dinheiro desfaz casamentos. Quantos casamentos estão dissolvidos? Quando a mulher empresta um dinheiro para o marido não paga ou vice-versa. Ou quando o marido não tem o dinheiro que ela gostaria que ele tivesse. E aí ela sofre por isso. O amor, quando se namora, é assim. Meu bem, moro com você até debaixo da ponte. Caso com você até com pano de prato. Aí o cara faz de tudo para não ir para debaixo da ponte, para não ter um pano de prato. Ele compra só a cama, o sofá, uma TV para ter alguma coisa para fazer, para não ter muito filho. E ele compra um fogão para fazer o papá. Alguma coisa ele tem, uma casinha de 2 cômodos e banheiro. Daí a 1 ano a conversa da mulher que casava para morar debaixo da ponte com um pano de prato muda. Você não vai mudar as coisas? Já tem 1 ano e você não fez nada? Você não trabalha, não cresce, não evolui, não avança. E o dinheiro começa a se transformar num manipulador de mentes. Ele age como se fosse uma pessoa. E os casamentos são destruídos porque não há cumplicidade nas coisas, principalmente no que diz dinheiro. O marido guarda o dinheiro que recebe no final do mês, como se tudo fosse só dele. É meu dinheiro. A comida que se faz é nossa. A roupa que se lava é minha e sua. A casa que se limpa é nossa, mas o dinheiro, meu. O dinheiro é uma pessoa que domina as mentes dos indivíduos. E o marido, quando tem dinheiro e a mulher precisa de algo, tadinha, quando eles se casaram, ela era bonitinha, arrumadinha, passava pranchinha no cabelo e ia no salão. Ele chegava em casa, ela era cheirosa, porque se gastava dinheiro em salão de beleza. Agora, ela está meio derrubada, parece mais um maracujá de gaveta. Mas o que o cara não percebe é que toda hora que ela quer sair, a conversa dele é, meu dinheiro, não. E ele começa a jogar fora aquilo que é essencial para ele mesmo. Dinheiro não é uma pessoa, mas parece ser muito mais influente do que muitas pessoas. E nós falamos sobre tudo isso. Falamos sobre tudo isso no primeiro sermão que eu preguei aqui, sobre nitroglicerina pura, dinheiro. Agora eu quero falar sobre algo que é mais explosivo e destrutivo do que isso, que é os ministros do evangelho e o dinheiro, os vocacionados ao evangelho e o dinheiro. Porque essas pessoas não estão matando a si e a sua família. Essas pessoas estão matando a igreja do Senhor Jesus. Essas pessoas não estão destruindo só o seu relacionamento familiar.
elas estão destruindo o relacionamento de outras pessoas com Deus. E será que um homem de Deus, ele é vulnerável ao poder do dinheiro? Porque quando você olha para mim daí, eu tenho a impressão de que você acha que eu sou diferente de você. E eu tenho a sensação de que você acha, esse cara é pastor, isso deve ter um domínio espiritual violento, moço. Isso deve ser assim, na hora que o capeta chega, ele faz, sai. Nem conversa, não quero papo. Esse cara deve ter uma autoridade espiritual violenta. E na hora que as coisas começam a acontecer, ele vai, e a coisa vai embora. Aleluia. Eu tenho a impressão que as pessoas olham para mim e imaginam que pastores e líderes evangélicos têm uma blindagem. Tem 4 anjos pitbull a cada lado, vigiando tudo. E onde ele pisa, o mundo espiritual se abre. E há um fogo no pé dele. E há um fogo na cabeça dele. Não cai nem bomba de Bin Laden nele. Mas isso não parece um pouco de ficção? E é. Será que os ministros do evangelho são vulneráveis a dinheiro? Será que esse poder explosivo do dinheiro tem abalado as estruturas de homens de Deus, de mulheres de Deus? E eu não estou falando só de homens de Deus que estão na frente de igrejas, mas de homens e mulheres de Deus que estão indo para esse posto, para esta posição. Há uma blindagem especial reservada para ministros de Deus? Eu acredito que não, irmãos. E há alguns textos reveladores sobre isso, que eu quero ler com você, para você ver que o Senhor já tinha visto que os seus servos iriam pisar meio na bola. Marcos 11, versículo 17. Marcos 11, versículo 17. Jesus ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será casa de oração para todas as nações, mas vós, disse Jesus, e ele disse às pessoas que estavam dentro da igreja, vós a tendes feito um covil de ladrões. Essa palavra é dura, irmãos, porque o próprio Cristo identificou no templo o seu povo roubando a si mesmo, desonestos, ladrões, dentro da igreja, usando subterfúgios para arrancar dinheiro. Havia um tanque em Betesda, onde acreditava-se que um anjo mexia as águas. Os sacerdotes cobravam pelos melhores lugares. Haviam posições estratégicas no templo, mais próximo do altar de sacrifício, e sacerdotes cobravam por esses melhores lugares. Eu acho que você já viu isso nos nossos dias. Cobrança por estar mais perto de Deus, cobrança para se achegar mais perto da bênção, cobrança para poder tocar no homem de Deus. E a palavra de Deus diz, vocês têm feito a minha casa uma casa de ladrões. Em 1 Timóteo 6, 5, é um texto ainda mais duro do que esse, porque a palavra é direta à igreja. E Paulo diz, há disputa de homens no seu entendimento, que privando-se da verdade, cuidam que a piedade e a obra do Senhor é fonte de lucro. 1 Timóteo 6, 5, diz que há homens na igreja que entendem que isso que fazemos é fonte de riqueza. E tem sido, para muitos inescrupulosos, tem sido fonte de grande riqueza. Mas Deus já havia dito. Em Apocalipse capítulo 3, verso 17, o Senhor diz, vós dizeis, somos ricos e abastados, e de nada temos falta. Eu, porém, vos digo, o Senhor dizendo à igreja, vocês são pobres, desgraçados e cegos. O Senhor está falando de uma igreja que busca riqueza e se esquece de Deus. O dinheiro, ele tem enfeitiçado a nova geração de vocacionados ao Evangelho de Cristo. O dinheiro tem enfeitiçado a mente, os olhos e o coração de pessoas que querem entrar para a igreja de Cristo. De pessoas que querem estar na posição que eu estou hoje. De pessoas que querem estar na posição de ministério, de pastor, de obreiros. O dinheiro virou uma mágica diabólica que tem colocado o coração dos homens de Deus contra Deus. Eu conheço um pastor que foi aqui do norte de Minas, que trabalhou alguns anos no norte, e o salário dele era uma cesta básica e um corte de cabelo. E eu conheço esse homem, hoje ele não está no norte de Minas, é um servo do Senhor muito abençoado, que está no oeste de Minas, e a gente sempre conversa sobre essas coisas, e ele me falava, Israel, o meu salário era um corte de cabelo e uma cesta básica. Eu conheci pastores que oravam a Deus, para Deus mandar comida, porque eles saíam da igreja sem ter o que almoçar e sem ter o que jantar. Eu vivi numa época em que a igreja não tinha recursos, eu vivi numa época em que os ministros não tinham expectativa de sucesso na mídia, eu vivi numa época em que a igreja não ia à rádio, nem tinha imprensa, não tinha nada.
E eu quero dizer uma verdade para vocês. Sem essa mídia, sem o sucesso e sem o dinheiro, essa igreja cresceu, prevaleceu sobre o diabo e sobre o inferno, venceu as hostes malignas, ganhou almas para Jesus e entrou no céu. Sabe por quê? Porque não é dinheiro que move a igreja. O que move a igreja são fé, Espírito Santo e amor a Deus, não é dinheiro. Mas hoje a realidade, as mentes vocacionadas ao Evangelho estão tão seduzidas pelo dinheiro que essa nova geração só pensa em dinheiro. Eu sou professor de seminário há 18 anos, vi muitos testemunhos no seminário, testemunhos abençoados de homens vocacionados por Deus, de homens que têm uma história linda de chamado para serem pastores e obreiros. Mas ao mesmo tempo, eu vi uma geração corrompida. E uma das conversas que eu ouvi no seminário, que já me entristeceu muito, foi um aluno falando para outro assim: se me pagarem 4 mil para ir para tal lugar, eu vou. E ali eu comecei a perguntar a mim mesmo: mudou muito o seminário. Para que essas pessoas estão aqui? Estão aqui para ganhar dinheiro? Isso é uma geração de vocacionados ou uma geração de empregados? Isso é uma geração de pessoas chamadas ao ministério ou uma geração de pessoas interessadas no que o ministério e o reino têm? São pessoas interessadas no rei ou no tesouro dele? São perguntas que a gente tem que fazer. Nós vivemos hoje a síndrome de Jonatas, o levita que não tinha nem chamado e nem ministério para sacerdote, porque ser sacerdote era um cargo mais alto, mas que se interessou pela riqueza do ministério. Nós vivemos a síndrome de Jefté, que nós vamos ler daqui a pouco. Jefté foi um juiz, e um juiz que desejou muito o poder. E hoje nós vivemos essa síndrome de se apropriar do reino e das coisas do reino, e não se apropriar da vida eterna que o reino proporciona para nós. Há uma passagem bem apropriada para hoje, porque hoje eu quero falar com você, que é chamado ao ministério, está seduzido pelo dinheiro, e ainda não largou o seu trabalho porque tem medo de viver nesse ministério sem dinheiro. Hoje eu quero falar com você que está me escutando aí, com você que tem chamado para pastor e está confundindo as coisas. Está pensando que não deve ir porque não há ninguém que possa te bancar. Hoje eu quero falar com você que está pensando em desistir do ministério porque ganha mal. Hoje eu quero falar com você sobre o seu chamado. Em Apocalipse capítulo 2, verso 5, diz assim: lembra-te onde caíste, volta, conserta, volta às primeiras obras. Lembra onde você caiu, volta lá atrás. Faz uma reflexão. Eu conheci um pastor que me influenciou muito ao ministério e hoje ele está caído. Hoje ele está caído e tudo começou com dinheiro e fama. Ele esteve na TV, foi muito famoso na década de 80 e 90. Foi um pregador muito renomado. Foi um pregador que viajou o mundo pregando em grandes conferências. E depois de muito dinheiro, ele caiu no pecado. Hoje, ele diz uma frase que está na internet, no seu site. E ele diz assim, que às vezes ele para e pensa: onde estava aquele garoto que só queria pregar o evangelho do Senhor Jesus? E tudo começa com essa sedução que o dinheiro faz. E eu quero fazer essa mesma pergunta para você que tem um chamado ministerial e que está pensando em não largar as coisas para não fazer a obra de Deus porque você pensa em dinheiro. Onde estava aquele menino e aquela menina que o Espírito Santo entrou, falou no seu coração para fazer a obra do Senhor e tudo que você queria era somente ser usado por Deus? Onde que está? Onde que está essa moça que tudo que queria era ter um ministério? Onde que está esse rapaz que tudo que queria era fazer a vontade do Senhor? O dinheiro seduziu você também? Os nossos personagens bíblicos hoje vão nos auxiliar muito a identificar erros que nós temos que evitar com essa coisa do dinheiro, da nitroglicerina, da bomba que está na mão da igreja chamada dinheiro. Hoje a coisa do dinheiro é muito sedutora, porque as pessoas cada vez que creem em Deus são mais fiéis. Cada vez que elas veem o agir de Deus, elas são fiéis no dinheiro. E esse dinheiro para numa caixa como essa, e passa pela mão do pastor da igreja. E se o sujeito tiver amor por isso, ele joga fora o que Deus chamou de mais importante na sua vida, que é o seu ministério. Dinheiro é muito perigoso. E eu quero falar primeiro de Jonatas. Vamos voltar lá em Juízes, capítulo 17.
E eu quero fazer algumas considerações, alguns erros de Jonatas, que é o nome desse levita, para a gente poder começar a fazer algumas considerações que eu quero que você se afaste disso hoje. E eu sei que tudo que nós estamos falando está sendo gravado. Certamente isso vai chegar ao ouvido de pessoas que não estão aqui hoje. E eu quero falar a você também que está me ouvindo, que vai me ouvir nesse CD. Que você possa ouvir a voz de Deus e sair daqui entendendo que o seu chamado é mais importante que o dinheiro. E que os valores que Deus tem para te dar são muito maiores do que os que você pensa. Mas primeiro você tem que ter fé, fidelidade, retidão, para você depois pensar em riquezas. A história de Jonatas no capítulo 17, versículo 8, diz assim: este homem partiu da cidade de Belém para peregrinar aonde achasse conveniente. E ele seguiu o seu caminho. Olha para mim. A gente começa a perceber o erro em Jonatas, porque tudo que ele começa a fazer, ele faz pensando no que lhe é conveniente. Deixa eu dizer para você o que é conveniente. Conveniente significa confortável. Em outras palavras, ele buscou fazer aquilo que trazia conforto para ele. Eu vejo muito isso na igreja. As pessoas não querem abrir mão do seu trabalho para a obra ministerial, porque não é confortável perder aquilo que se tem. O caminho que se escolhe quando se abandona o ministério por causa de dinheiro é um caminho que se faz a opção entre o conforto e o desconforto. Não é confortável viver pela fé. Não é confortável estar numa congregação que pode desistir de dizimar e você pode não ter um centavo no final do mês para pagar as suas contas. Não é confortável. E o que a palavra de Deus me diz é que esse levita pensou em escolher um caminho que fosse para ele conveniente, confortável. E ele seguiu o seu próprio caminho. Eu sei que eu estou falando com pessoas aqui, que quando Deus chamou, o coração ferveu, aqueceu, encheu de graça e do poder do Espírito. Mas na hora de decidir, a decisão implicava em deixar tudo. Como Abraão, larga a tua casa. Como o Senhor disse ao jovem rico, vende tudo que tens. E aí pesou muito, deixou de ser confortável. Como assim? Deixar meus bens, deixar o meu emprego, conseguir isso depois de tanta batalha. Entrei na faculdade para conseguir essa posição e agora Deus vem me reivindicar o meu conforto. E a primeira característica de alguém que foge dos planos de Deus é buscar o seu próprio conforto, o que é conveniente. Capítulo 17, versículo 10, nos dá uma segunda característica de Jonatas. Ele encontra um homem, Mica, e ele disse: fica aqui, seja meu sacerdote, eu te darei 10 moedas e o sustento. Olha para mim, filhão. Ele não era sacerdote, ele era levita. E o coração dele foi seduzido por uma promoção. Vem cá, filhão, você é só levita? Só? Ah, rapaz, se vier para a minha igreja, eu ponho você pastor, cara. O que você é lá na sua igreja? Só músico. O povo não está te honrando lá, hein? Vem para cá que eu ponho você bispo. Ainda te pago 10 moedas de prata. Ainda te dou sustento e casa. O coração dele foi seduzido. As pessoas têm confundido trabalho ao Senhor como emprego. E a igreja tem se transformado num cabide de empregos. E não no lugar de transformação de almas. Muitos pastores por aí nunca foram pastores. E estão lá no trabalho e não no ofício. Muitos religiosos estão na função, no trabalho e não no ofício, não no chamado. E Mica mostra para nós como isso é sedutor. Eu te dou 10 moedas de prata, eu te dou conforto e casa e te promovo. Fica aqui, troca o seu Deus. E o interessante é que ele viu o lucro como algo mais importante. E ele trocou Deus pelo lucro. Terceiro exemplo de Mica está no capítulo 18, verso 5. Um outro grupo apareceu para Mica e fizeram a ele uma pergunta. Consulta a Deus para saber se a gente vai indo bem. Olha para mim. Esse grupo que fez essa pergunta era um grupo mau. Era da tribo de Dan. Era um grupo que tinha saído para matar inocentes. E ele perguntou para aquele sacerdote que estava na função errada. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Olha para mim, filhão. Porque muitos que estão na função pastoral hoje nunca foram pastores. E têm dado respostas de bênção para pessoas que deveriam ser advertidas. Como a tribo de Dan, que saiu para matar inocentes,
parou aquele levita promovido a sacerdote e falou com ele: consulte a Deus por nós, para saber se nós vamos nos dar bem. E ele disse: vocês vão se dar muito bem. Ele tinha uma palavra sedutora, atraente, confortável para pecadores. Isso é bem característico de pessoas que estão na igreja por dinheiro. Elas estão lá para te agradar e não para fazer a vontade de Deus. Estou certo que se fosse Deus, ele diria: vocês são malditos e amaldiçoados, porque estão saindo pela terra matando seus próprios irmãos. Mas, irmãos, nada me chama mais atenção do que o capítulo 17, verso 10 até o 12. Olha o que diz aqui o capítulo 17, 10 a 12. Então disse Mica: fica comigo, eu te darei 10 moedas de prata. Versículo 11: consentiu o levita. Versículo 12: e ele o consagrou. Você sabe o que a Bíblia me mostra? Que esse levita negou a sua revelação divina, a sua fé, o seu chamado, e adorou um Deus estranho, abandonou a sua vocação, negociou o seu chamado, negociou o seu Deus, colocou a ganância no lugar da fé. E isso me chama muito a atenção, porque, meu irmão, você pode ser abençoado no ministério que você tem sem estar aqui na frente. Você pode ser abençoado aí como auxiliar de pastor, você pode ser abençoado como diácono, como qualquer coisa que você realizar na obra de Deus, sendo chamado para isso. Você não precisa estar aqui para ser abençoado, mas aquele homem enxergou a posição como bênção e não o seu chamado. E ele negociou o seu Deus. A gente chega uma época do ano que a gente malha Judas, e a gente bate nele, põe fogo nele para lembrar um traidor que vendeu Jesus por 30 moedas. Mas hoje existem muitos Judas no altar da igreja, falando de Jesus, negando o Senhor e traindo o Senhor por dinheiro. Há muitos Judas no altar da igreja, pessoas que não deveriam estar nem na porta, estão comandando igrejas. Eu me lembro de uma frase que eu ouvi quando estava no seminário e era pastor auxiliar. E o pastor que me pastoreava naquela época, certa feita eu fui repreender um jovem do louvor, e ele me chamou no canto e falou assim: rapaz, não faz isso não. Esse cara é dizimista, fiel. Não mexe com ele não. Isso é dizimista bom. Já ouvi pastores dizendo assim: não repreenda ciclano, e nem Beltrano, porque eles são os que ganham melhor na igreja. E eu começo a me perguntar, meus irmãos, o que tem movido o coração desses pastores? A palavra de Deus nos diz em Juízes 8, 27, que Gideão foi convidado para ser rei sobre Israel, depois da sua vitória. E a palavra de Deus diz que ele disse assim: não, eu não quero. Mas a Bíblia diz que depois o povo disse: então aceita o nosso ouro, aceita a nossa prata. E a palavra de Deus diz que Gideão aceitou o ouro e a prata. E a Bíblia diz: isso foi um laço para Gideão. A sua família entrou em desgraça depois que ele viu o dinheiro e aceitou. Veja, aquele homem negou o seu chamado. Ele era juiz e foi chamado pelo povo para ser rei. E ele disse não. Mas na hora que ofereceram dinheiro, ele disse sim. E a Bíblia diz no versículo 27 de Juízes 8, isso lhe serviu como um laço. Deixa eu dizer uma coisa para você que tem chamado ministerial e está aqui essa noite. Se Deus não for capaz de sustentar você, ninguém mais é. E se Deus não puder sustentar você na igreja, ninguém mais pode sustentar você na igreja. Eu quero ler uma outra verdade sobre dinheiro e ministério na vida de Jonatas, e está no capítulo 18, verso 19 a 20. Olha o que diz lá, Juízes 18. E lhe disseram: não é melhor para você, ô Jonatas, ser sacerdote de uma tribo inteira, e não apenas de um? Juízes 18, 19. Olha para mim. Jonas ganhava 10 moedas de prata e pastoreava uma família. Que bonito. Ele não era sacerdote, mas era bonito isso, né? Ele tinha um éfode sacerdotal, ele tinha roupa de sacerdote, mas não era. Tem muita gente assim. Tem roupa de sacerdote porque essa aqui você compra em qualquer loja. E uma gravata você põe em qualquer indivíduo. E tem muita gente vestida de sacerdote e não é. Chegaram os de Dan e disseram assim: vem cá, filho, aquele dia você disse que a gente ia ser uma bênção, a gente passou ali, matou uns inocentes ali, deu certo mesmo, você é bom. Sua palavra é boa. Vem com a gente, vem ser sacerdote da tribo inteira. E aí a frase que me chama a atenção é melhor para você ser sacerdote de uma família, ou é melhor para você ser sacerdote de uma tribo inteira? E diz a palavra do Senhor no verso 20 do capítulo 18. Isso alegrou o coração de Jonatas. Coração de gente que está interessada em dinheiro é assim. Olha para mim, filhão.
não é melhor para você ser pastor de uma igreja grande do que de uma igreja pequena? E ele pensou, é verdade, né? É muito mais chique você pastorear uma igreja chique. Ele largou tudo e foi atrás daquilo. É a cara de falso pastor. Ele não vê a obra, ele vê os dividendos. Ele não vê Deus, ele vê a oferta do diabo. Ele não vê Jesus. Eu já preguei para vocês sobre as ofertas do diabo a Jesus no deserto. E foram 3 ofertas. Na primeira oferta o diabo ofereceu pedras quando Jesus tinha fome. E eu disse para vocês que naquela situação Jesus tinha necessidade de resposta de Deus. E quando não veio a resposta de Deus, o diabo oferece pedras para você tacar em Deus. Cadê o Senhor? Onde é que o Senhor está? Onde é que o Senhor vai aparecer? Quando é que o Senhor vai vir resolver meu problema? É sempre assim, quando temos fome de Deus, o diabo oferece pedras. Na segunda situação, o diabo ofereceu um salto para Jesus do pináculo do templo, porque Jesus estava cheio de fé. E sempre que estamos cheios de fé, o diabo nos oferece um salto no escuro, porque ele quer que você se arrebente. Ele oferece a você um salto de provocação à fé. Mas o terceiro foi mais estranho, e é o que chama mais atenção hoje. Ele ofereceu o mundo inteiro para Jesus o adorar. Ele ofereceu os reinos, a riqueza, os tronos, o ouro, o tesouro e a prata e o bronze e as pedras preciosas, e disse: tão somente se me adorares. E eu chamo sua atenção, o diabo sabe quanto custa uma alma, mas há pastores que não sabem, e trocam a igreja e o seu chamado por um bom salário. Estão de olho não no ministério, estão de olho na riqueza. E há uma frase de Deus reveladora aqui em Mica. O sacerdote Jonatas de Mica, Juízes 18, 21, quando ele recebeu o convite para pastorear um grupo maior, olha o que Jonatas disse, preste atenção. Virando-se, partiram e colocou diante de si, olha para mim, ele colocou na frente de tudo, primeiro, os pequeninos, os seus filhos. Segundo, ele colocou o gado, os seus bens. Terceiro, ele colocou sua bagagem, a sua casa. Olha o que a Bíblia está me dizendo, olha para mim, irmão. Quando ele recebeu o convite, larga esse cara aí, você está numa igreja pequena, vem comigo para uma igreja maior. E talvez você esteja aqui, meu querido, eu não te conheço. Talvez você seja obreiro de uma igreja pequena, recebendo convite para ir para uma maior. E eu tenho uma palavra de Deus para você, se isso não for uma resposta de Deus, não vá. Ainda que pareça ser muito bonito, muito bacana. Mas o Jonatas não pensou nisso. E a Bíblia diz que ele colocou na frente os filhos, a casa e os bens. Homens que não pensam com o Senhor, colocam na frente coisas que deveriam estar atrás. A palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino, as outras coisas serão acrescentadas. Ele fez o contrário, botou na frente a família, na frente a sua casa, na frente os seus bens, depois a vontade do Senhor. Olha para mim, meu filhão, você vai entrar no seminário quando, filho? Depois da sua casa arrumada, depois dos seus bens conseguidos, depois da sua família estruturada? É isso que você está pensando? Pois é isso que o Senhor vem advertir você. Isso é coração de alguém que não está interessado no reino, mas está interessado no tesouro dele. E o Senhor não tem parte com isso. Isso é coisa de oportunista. Eu tenho uma palavra para vocês que são oportunistas. Eu tenho uma palavra para esses pastores e sacerdotes de sucesso que agem com avareza. Eu tenho uma palavra para esses pastores que estão fazendo da igreja uma fonte de riqueza para si mesmos. Eu tenho uma palavra de Deus e minha também para esses homens que estão falsificando a fé em nome do dinheiro e estão fazendo da igreja uma fonte de riqueza. Primeiro, a obra de vocês é falsa. Isso não é de Deus. Segundo, o Deus de vocês é o ventre de vocês. Terceiro, a bênção de vocês vale estrume. O valor da bênção de vocês é nada diante de Deus. O templo de vocês é construído a Baal, é construído a Mamon. A glória de vocês é satânica e vocês têm a chave da prosperidade, mas não têm a chave do reino de Deus. E eu quero dizer uma última coisa a essas pessoas. O Deus que eu conheço vai cobrar tudo isso de vocês. Ladrões de igreja, usurpadores de direitos que não são de vocês, cafetões da fé. O nosso Deus não tarda e a sua ira vai cedo, e muito mais cedo que a gente imagina, cobrar desses homens fraudulentos o que eles têm feito de pessoas inocentes. Quando eu passo na porta de igrejas de homens exploradores e vejo rostos inocentes, isso corta o coração, irmãos.
É como ver um boi indo para o matadouro. É como ver um animal pronto para o abate sem saber. Com um olhar de misericórdia, sem saber que está sendo traído, roubado, usurpado. Eu entendo que a igreja de Cristo deveria ter muita misericórdia dessas pessoas e orar por elas, porque estão enganadas e cegas. E esses homens fraudulentos, cafetões da prosperidade, vão mais cedo ou mais tarde pagar isso diante do Senhor, e o Deus que nós conhecemos está vendo isso. Mas nós aqui não concordamos com essa sujeira, nós aqui não concordamos com essa podridão, e nós aqui não servimos o Deus Baal desses homens, e nós aqui não servimos ao Deus Mamon desses homens. Nós aqui servimos o Deus de Israel, justo, bom, verdadeiro e misericordioso, que não ama as pessoas pelo valor que eles têm no bolso, Ele ama as pessoas por aquilo que eles carregam no coração. O Deus que eu sirvo não ama as pessoas pelo volume da carteira delas, ama as pessoas pela fé que elas têm no seu coração. O Deus que eu sirvo não ama as pessoas pela voluntariedade de dar, ama as pessoas pelo coração voluntarioso em servir a Deus. Esse é o Deus que nós servimos aqui. E não importa se muitos ou poucos nessa igreja serão dizimistas fiéis, se vão prosperar ou enriquecer. O que me interessa é se nós vamos herdar a rua de ouro, se nós vamos herdar os palácios celestiais, se nós vamos para a morada do Deus eterno. É isso que interessa aqui. Nós não estamos buscando carros importados neste lugar, nós estamos buscando as carruagens do céu. Nós não estamos buscando palácios neste lugar com piscinas, nós estamos buscando a casa de Deus. E nós não estamos servindo ao mesmo Deus desses indivíduos. E se você tem alguma coisa contra esses camaradas, saiba, eu e Deus também temos. Mas eu também não quero falar só a quem está no ministério. Eu quero falar a quem está sendo chamado para ele. E agora eu quero falar com você, em Juízes capítulo 11, no versículo 8. E eu quero falar de um juiz chamado Jefté. E eu quero falar com aqueles que ainda não receberam a glória e nem o poder e nem estão em posição nenhuma. Quero falar com você que hoje veio aqui me ouvir. Você que está de férias e resolveu passar um dia nessa cidade e tem um ministério lá na sua cidade. É com você que eu quero falar. Jefté era um juiz, um homem muito preparado por Deus e abençoado. Diz a palavra de Deus em Juízes 11, 8. Os homens de Gileade vieram convidar Jefté para ser seu rei. E para governar sobre eles e reinar sobre eles. E ter vitória sobre eles. Diz assim o verso 8: responderam os anciãos de Gileade: é por isso que tornamos a ti agora, para que venhas conosco e combata com os amonitas, e seja o nosso chefe. Então Jefté disse aos anciãos: se me fizeres voltar e combater com os amonitas, e o Senhor me entregar diante de ti, eu serei o seu chefe. Olha para mim, irmãos. Olha o que está no coração de Jefté. Ele não é nada. Ele é apenas um homem usado e chamado. Os homens perceberam que ele era chamado e foram atrás dele. Venha conosco. E ele disse: vou, mas se eu for, eu quero ser seu chefe. O que está no coração desse homem? Governo. Vamos agora no capítulo 11, verso 30. E ele fez um voto antes de ir para a guerra. E ele disse: Senhor, se tu me entregares nas minhas mãos os amonitas, qualquer pessoa que sair na porta da minha casa e vier ao meu encontro quando eu voltar vitorioso, esse será do Senhor. Eu o ofertarei em holocausto. Em outras palavras, eu vou matar. Agora deixa eu mostrar para você essa história incrível. No verso 9, nós vemos o sonho. Olha para mim, filhão. Jefté, o homem cheio do Espírito, tinha um sonho: ser chefe. Isso está no verso 9. Se eu for, eu quero ser seu chefe. No verso 34 está o preço da fama. Ele disse: qualquer pessoa que aparecer na minha casa e entrar, quando eu chegar e ele sair, é esse aí que eu vou matar para o Senhor. Saiu a filha dele. Esse foi o preço. Você sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Quantos estão perdendo a família em busca de fama? Quantos estão matando seus filhos em busca de posição em igreja? Isso é nojento, é asqueroso, é podre. Quantas pessoas estão abandonando filhos e matando seus filhos para ter uma posição? A palavra de Deus nos fala de Davi, que perdeu 4 dos seus filhos porque queria o trono do Senhor e preocupou-se tanto com o trono que se esqueceu da sua família. E a palavra de Deus nos fala agora de Jefté, que perdeu a sua filha, a sua única filha, o único filho que ele tinha dentro de casa. Por causa da fama, ele queria ser chefe.
E quantos estão na igreja e abandonando família para ter posição na igreja? Quantos filhos de pastor estão morrendo hoje pela ausência dos seus pais, que estão tão preocupados em ter fama, em pregar em todos os lugares, em estar nos melhores púlpitos, que não tem mais tempo para sua família? Quantas esposas de pastores hoje estão morrendo na frente da TV, que são seus melhores amigos? Muitas mulheres de crentes que estão aqui têm como melhor amigo a TV, a novela das 8, porque os seus maridos passam tanto tempo buscando fama que se esqueceram delas. Quantos filhos de crentes estão morrendo na frente de um videogame, na frente da televisão, na frente de um filme violento, porque os seus pais estão preocupados demais em ganhar dinheiro, em ter posição? E eu quero fazer uma pergunta para todos vocês: qual é o preço que o diabo vai cobrar de você até que você tenha tudo que você está querendo? Pastor, não vou parar enquanto não chegar naquele carro, enquanto não chegar naquela casa, enquanto não chegar naquele emprego. O que o diabo vai cobrar da sua casa até você chegar lá? Você já parou para pensar qual é o preço de perder o seu filho para as drogas? Qual é o preço de perder a sua mulher para outro? Qual é o preço de perder sua família porque você está preocupado em posição? Será que nós sabemos o quanto vale a nossa casa? Jefté entregou o seu tesouro maior, sua filha. Sabe quanto tempo ele governou, irmãos? 6 anos. Deixa eu dizer uma coisa aqui, irmãos. Quanto tempo vai durar o seu sucesso, pastor? Você está fazendo fama? Bacana, está pregando num monte de igreja legal, o pessoal aplaudindo você. Quanto tempo vai durar? 10 anos? 5? Por quanto tempo você vai estar na mídia? Por quanto tempo você vai ser convidado para pregar nos congressos? Isso vale a sua família? Irmãos, eu prego em muitos lugares e sou muito elogiado, mas não troco minha família por elogio nenhum. O meu tempo é dividido em 2: Deus e família. E se houver um terceiro tempo, ele se parece muito com a voz do diabo. Não há nada mais importante para nós do que a nossa casa e o nosso Deus. E eu quero falar agora um pouquinho com você também, igreja. Você acha que eu vou bater só nos pastores? Só nos caras vocacionados? Não, você tem que apanhar um pouquinho também. Você está achando que é só pastor que está errando, pegando dinheiro? Você está achando que é só gente vocacionada que está pensando em dinheiro? Não, tem muito crente fazendo bobagem. Eu quero falar um pouquinho com você, igreja, porque eu vejo que, em parte, a igreja é culpada disso que está acontecendo no nosso meio hoje. Sabe por quê? Eu vejo hoje uma igreja patroa de pastores e não serva de Deus. A igreja hoje é mais patroa de pastor do que serva do Senhor. É uma igreja mandona. É uma igreja que encontra pastor e já fez isso? Está fazendo isso? É uma igreja que coloca um jugo tão grande sobre o pastor que ele vive uma vida estressante. Eu vejo hoje uma igreja que retém todo ou quase todo o tempo do seu ministro. Eles querem tudo. Ele quer o tempo para visita, ele quer o tempo do passeio, ele quer o tempo da família, ele quer o tempo que o cara está em casa. Pastor, quando o senhor estiver em casa, ora, viu? Ora, porque quando aparecer demônio é você que expulsa. Pastor, quando o senhor estiver em casa, não vai para a televisão, não brinca com o seu filho não. Se consagra, porque eu quero uma boa pregação domingo à noite. Essa igreja é uma igreja que suga pastores. O que eu tenho visto é uma igreja viciada em oração e tempo de pastor. Eu ouvi uma frase maravilhosa essa semana e quero aplaudir quem disse. Alguém me parou na rua e disse: ora por mim, pastor. Aí a pessoa que estava do lado disse assim: você tem que orar por você. Então eu vou pedir ao pastor: come por mim, pastor, e eu vou engordar. Eu gostei dessa resposta. Resposta de crente que está entendendo o evangelho. Ora por mim, pastor. Paga o preço para mim, pastor. Seja bênção para mim, pastor. A minha igreja é bênção porque você é bênção, pastor. Faz para mim, pastor. Me dá seu tempo, pastor. Esquece sua família, pastor. Não passeia não, pastor. Para que você vai tirar férias, pastor? Precisamos de você domingo, pastor. E o culto de quarta-feira, pastor? E sexta-feira você não vem, pastor? E a escola dominical, pastor? E o meu aniversário, pastor? E o aniversário do meu filho, pastor? E aquela festinha, pastor? E o tempo da família, meu irmão? Somos culpados de produzir esses ladrões de igreja. Porque eles estão trocando o que você está roubando dele pelo seu dinheiro. Você quer tudo? Então me dá o seu tudo. É isso que eles estão fazendo com a igreja.
Eu vejo uma igreja que não anda sem visita. Uma igreja que não vê o culto como uma necessidade para si, mas um favor ao pastor. É? Eu não vou. É? Vai vir aqui em casa? Não, eu não vou também. Vai ver. Espera lá, meu irmão. Culto é necessidade para você, não é para mim, não. Mas essa igreja viciada está levando pastores à bancarrota. Eu vejo uma igreja que suga, seca, absorve e dificilmente dá. Geralmente eu chego e falo assim, irmão, abre o culto lá. Eu? Hoje não tive muito tempo para orar, não tive muito tempo. Passa uma semana, o irmão, abre o culto lá. Eu? Hoje eu não tive muito tempo para orar, eu não tive muito tempo para me consagrar, tive correndo. Passa um mês, irmão, abre o culto lá. Eu? Meu irmão, quando é que você vai ter tempo para orar e tempo para... Mas o pastor tem tempo para você. Eu vejo uma igreja que sufoca os seus líderes com projeto, culto, atividade. Quando eu estava lá em Belo Horizonte, eu conheci e preguei em várias igrejas do G12. E o G12 tem uma música assim, célula, 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 célula. Eu não lembro a melodia, mas eu lembro essa frase. Célula, célula, célula. Ela expressa bem o que a igreja pensa hoje. Mais, pastor. Mais projeto, pastor. Que dia que vai ter uma festa, pastor? Que dia que vai trazer um pregador diferente? Que dia que o senhor vai fazer um movimento? Que dia que vai ter uma coisa para criança? Que dia que vai ter uma coisa para jovem? Que dia que vai ter uma coisa? Que dia que vai ter uma coisa? Que dia me dá. Aí o pastor pensa, peraí, estou perdendo demais. Me dá também. A igreja de Cristo está produzindo os ladrões. Muitas igrejas são as maiores responsáveis pela essa fábrica de avarentos no púlpito. Muitos desses cafetões da prosperidade nasceram da necessidade de responder à igreja. E hoje há um ditado que diz, a igreja é a cara do pastor. Já ouviu isso? Essa igreja é bonita porque o pastor aqui é chique. Olha para você ver como é que ele é bonito e garboso. Dizem por aí que a igreja é a cara do pastor. Eu tenho um outro ditado para te ensinar. Muitos pastores se transformam naquilo que a igreja exige deles. Então, meu querido, se a igreja é a cara do pastor, saiba que a igreja está fazendo alguma coisa por isso. Porque a igreja é que dá forma para a cara do pastor. Pastores estão perdendo suas famílias. A igreja está perdendo pastores verdadeiros. Sabe quem é que está ganhando com tudo isso, irmão? O inferno. E as pessoas que estão no seminário estão sonhando com altos salários, porque estão vendo o resultado de um trabalho negativo da igreja em produzir ladrões no púlpito. E esses ladrões estão se dando bem. E o camarada começa maculado cá embaixo. E a igreja maculando cada vez mais. A igreja chique é a que faz muita coisa. E o pastor bacana é o que faz muitas coisas. O homem de Deus não é o santo. O homem de Deus não é aquele que você circula a cidade e não vê nada contra ele. O homem de Deus é o que faz mais movimento na cidade. Se eu perguntar a você quais são os pastores mais famosos que você conhece, certamente serão aqueles que estão fazendo mais movimento. Dificilmente serão aqueles que são mais santos. Porque o santo você não ouve nada dele, mas o pecador você ouve. Eu quero fazer um apelo, irmãos. Vamos rever o nosso conceito de chamado hoje. Vamos rever os nossos valores ministeriais hoje. Vamos repensar a igreja hoje. Vamos repensar o nosso ideal. O que é realmente ideal para um servo do Senhor? Vamos salvar a nossa família? Vamos salvar a nossa alma? Vamos ganhar riqueza no céu, irmão? Senão essa coisa vai explodir na nossa cara e nós vamos morrer. Vamos ficar de pé, querido. Qual é a minha maior riqueza? Dinheiro é nitroglicerina pura. Tem muito crente morrendo por amor ao dinheiro. Muito ministério morrendo por amor ao dinheiro. Acho que uma das coisas que mais entristece um pastor é ouvir falar que uma igreja fechou. E o que mais entristece Deus é ouvir falar que pessoas dessa igreja não voltaram mais para outra igreja. Isso é triste, irmãos. Mas tem igrejas aí sendo bombardeadas por esta coisa do dinheiro e matando muito crente. Muito crente. A gente não sabe mais diferenciar o que é santo, o que é puro, do que é pecado, do que é sujo. Tudo isso
tem sido razão de vergonha. Eu, como pastor, sinto vergonha, não do evangelho, mas dessa podridão que estão fazendo com ele. Quando eu me apresento em uma loja e as pessoas perguntam qual é o seu trabalho, eu digo pastor. As pessoas já olham para mim com aquela cara, você é ladrão também, né? E a culpa disso é de alguns homens sujos que não entenderam o ministério. Alguns Jonatas que se venderam por 10 moedas e trocaram Jesus por dinheiro. Alguns Jefté que venderam sua casa para ser chefe. Mas eu quero que você saiba, meu irmão, pelo menos enquanto eu estiver aqui, eu vou lutar para que neste lugar sejamos lembrados por ser casa de oração. Eu não estou aqui para falar mal de igreja de ninguém, mas estou aqui para defender o evangelho. E aquilo que fizerem de errado com o evangelho, eu vou dizer sem citar nomes. Você é inteligente, sabe entender. Mas não é o meu alvo aqui falar da igreja dos outros. O meu alvo é falar da minha. E eu quero dizer a vocês, irmãos, se nós não mudarmos o nosso interesse, corremos o risco de chegar no mesmo lugar. Se você começar a vir nessa igreja atrás de prosperidade e bênção, você corre o risco de cair no mesmo lugar que eles estão. E se eu não olhar para o Senhor dos exércitos com o olhar limpo e o coração puro, eu corro o risco de chegar no mesmo lugar onde eles estão. E hoje nós falamos essa palavra dura para você, para divertir você e a mim. Olhe para mim, irmãos. Vigiem o seu pastor. Cobrem do seu pastor santidade. Não me deixem cair. E eu vou fazer o mesmo com vocês. Daqui de cima eu vigio vocês. E advirto vocês para que vocês não caiam. O nosso Deus poderá nos dar tudo, mas primeiro o reino. Amém? O nosso Deus pode prosperar você e abençoar você e te dar riquezas, mas esse não é o nosso alvo. Nosso alvo é Jesus. E se algum dia Ele pedir todos os nossos bens para segui-lo, nós largamos tudo. Feche teus olhos. Leva tua mão ao teu coração.